Abri os meus lábios ao Senhor e a minha boca anunciará o vosso louvor. Olá, minha irmã, meu irmão, louvado seja nosso Deus. Que bom estarmos aqui e termos esse momento, esse encontro com Deus. E eu te digo uma coisa, quando você falta, acredite, Deus não falta, Ele está lá. Ele fica na sala da sua casa, aonde você costuma fazer o seu momento de oração. O Senhor jamais falta ao encontro. Se você não vai, Ele está lá, Ele e todos os anjos. Agora, se você persevera, se você vence as tribulações, encontrar com Deus é muito bom, sempre. Por isso vamos iniciar o nosso encontro de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu não errei e falei encontro no lugar de programa. Eu falei de verdade. O programa Vivendo a Palavra com Francisco Júnior se propõe a ser um verdadeiro encontro com Deus. E quando a gente pede a ajuda de Nossa Senhora, esse encontro fica muito mais fácil. Mas, minha querida, intercede por nós para que nós sempre tenhamos mais e mais momentos de encontro com nosso Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E quando nos encontramos com Deus, é importante que nós nos esvaziemos de nós mesmos para que possamos nos encher dele, daquilo que ele nos dá de melhor, e ele nos dá o Espírito Santo. Para que isso seja uma verdade constante em nossa vida, rezemos juntos o nosso ato de contrição. Deus eterno e todo-poderoso, ouvi as súplicas que vos dirigimos e expulsai de nossos corações as trevas do pecado. Que sejamos generosos para com todos e fazei-nos sentir o vosso amor, para que a vossa alegria seja a nossa força. Amém. Durante toda a semana, estamos pedindo a graça de ser anunciadores das bem-aventuranças. Hoje, pedimos ao Senhor a graça de ter fome e sede de justiça, para que dentro de nós exista o desejo de um mundo melhor, no qual haja a justiça que corresponde ao reinado de Deus sobre tudo e sobre todos. Porque a esperança de justiça se cumpre em Jesus Messias e Salvador na cruz. Rezemos juntos o Salmo 66. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação entre os povos. Senhor, dai-nos a graça de nos deixar formar por Jesus. E com muita alegria, eu te convido a rezarmos juntos, clamando a presença do Espírito Santo de Deus aqui no nosso meio, na sua vida, no nosso coração. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. E agora quem prega para nós é o Ziad Esper, ele que prega sobre a passagem que está no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 40 a 45. Ziad, Deus te abençoe e te unja bastante. Mais uma vez vivendo a palavra de Deus, e a palavra de Deus proposta para esse dia está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, versículos de 40 até o final do Evangelho, versículo 45. E diz assim: aproximou-se dele um leproso, suplicando-lhe de joelhos: se queres, pode limpar-me. Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: eu quero ser curado. E imediatamente desapareceu dele a lepra e foi purificado. Jesus o despediu em seguida com esta severa admoestação: vê que não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta pela tua purificação a oferenda prescrita por Moisés, para lhe servir de testemunho. Este homem, porém, logo que se foi, começou a propagar e divulgar o acontecido,
de modo que Jesus não podia entrar publicamente em uma cidade. Conservava-se fora, nos lugares despovoados, e de toda a parte vinham ter com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É interessante essa cura de um leproso. A gente, se pegar os detalhes da palavra de Deus, a gente não pode estender muito, o tempo infelizmente é um pouquinho curto, mas essa palavra é riquíssima. Como Jesus encara o leproso, porque o leproso naquela época de Jesus era uma pessoa que, até por questão de sanitária, questão de segurança da população, né? Hoje quando a gente conhece a hanseníase, hoje tem cura, na época de Jesus não tinha. Então aquela pessoa estava condenada à morte e tinha-se medo de quê? De que aquela doença se espalhasse na região. Então quando se identificava, e quem tinha a função de identificar quem era leproso ou não era o sacerdote, quando se identificava a lepra, a hanseníase em alguém, essa pessoa era expulsa daquela comunidade, vivia à beira do caminho, vivia longe, e era tão humilhante a situação daquela pessoa, que se alguém se aproximasse, ela mesma tinha que se condenar gritando leproso, 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 para que a pessoa se afastasse dela. Então, além de todo o sofrimento que a doença causava, tinha um sofrimento social, a pessoa não tinha contato com ninguém. E Jesus, ao encontro, quando se encontra com aquele leproso, já sabendo aquele leproso da fama de Jesus, ele se lança, se ajoelha aos pés de Jesus e diz assim: se queres, pode me curar. E uma coisa linda do Senhor, olha como o Senhor ama, o Senhor toca aquele leproso. Jesus podia muito bem, como fez Eliseu quando curou o leproso, o sírio leproso. Eliseu nem sai à porta para conversar com o sírio, mas manda que ele se banhe 7 vezes no rio Jordão. Jesus faz diferente, porque é o próprio Deus e é o Deus que ama. Ele toca aquele leproso, ele experimenta aquele leproso, o toque do próprio Deus na cabeça dele, dizendo: eu quero ser curado. Hoje Jesus entra na nossa casa, entra nos nossos lares, entra em nossa vida, independente de qual seja a nossa lepra. E aí eu vou usar o sentido geral, qual que seja o nosso pecado, qual que seja o nosso estado de vida. E principalmente daqueles que já participaram de igreja e hoje estão afastados e dizem: não, isso já não é mais para mim. Não é para mim, não é para você o quê? A alegria, a felicidade plena, a experiência com Jesus. Aqueles que serviram muito ao Senhor e hoje estão cansados, estão com a lepra do cansaço. Aqueles que também estão mergulhados no pecado e dizem: Deus se afastou de mim. Deus não se afastou de você. A lepra te afastou. Não estou falando da doença hanseníase. Estou falando do mal que nos afasta da presença do Senhor. Isso afastou você da presença do Senhor. E é tempo de quê? É tempo de voltar. É tempo de se ajoelhar diante do Senhor e o Senhor se deixa revelar nas igrejas, nos sacrários, nas missas, nos grupos de oração. É tempo de voltar aos grupos de oração, se ajoelhar ali e dizer: Senhor, se queres, pode. Se você está triste porque o Senhor se demora a atender um pedido, se ajoelha diante de Jesus e diz: se queres, pode. E ouça do Senhor primeiro te tocar e dizer: eu quero ser curado, ser liberto e que tenha a paz. Deus abençoe a cada um de nós. Para ser curado, você tem que primeiro querer, depois pedir e, por fim, acreditar e se apropriar. Esse é o caminho que o Senhor escolheu. O Senhor quis que nós participássemos das graças que Ele derrama sobre nós. E assim acontece. Eu quero convidar você a participar conosco mais e mais. Sugira uma história de fé, faça a sua pergunta para que nós possamos responder no momento Edificando sobre a Rocha, mas participe. O programa é nosso, nós temos que construir ele juntos. E hoje e neste momento vamos agora acolher a participação no momento Edificando sobre a Rocha. E agora, no bloco Edificando sobre a Rocha, vamos acolher a pergunta da Érica, lá do setor aeroporto, que diz assim: Francisco Júnior, o breviário é a mesma coisa que liturgia das horas? Érica,
A liturgia das horas recebeu vários nomes na história. O mais difundido foi o breviário. Breviário significava a reunião em um só volume de várias orações, para facilitar a recitação individual de todos os elementos necessários para rezar. A liturgia das horas, depois do Concílio Vaticano II, recupera-se as expressões ofício divino e liturgia das horas. Portanto, Érica, é uma questão de nomes, mas o fim é o mesmo, isto é, a oração da liturgia das horas, ou ofício divino, ou breviário, é prece da igreja, que se realiza com a igreja e em nome da igreja. É a mesma coisa e muito necessária. A nossa fonte foi o livro A Liturgia da Igreja, do autor Lopes Martins, na página 421. Rezemos juntos com São Lázaro. Ó São Lázaro, vós suportastes os sofrimentos da vida terrena com a certeza de alcançar a felicidade no céu. Abri meu coração à palavra de Deus na Bíblia e aos ensinamentos da Igreja Católica, e dai-me um coração sensível às necessidades dos meus irmãos. Amém. Porque todos nós podemos ser santos. A história de fé de hoje nos conta de um jovem que todo dia fazia o mesmo trajeto para ir da sua casa ao emprego, ao trabalho. Ele pegava um trem. E esse trem passava por cima de um viaduto e nesse momento diminuía a velocidade e ele podia então, olhando pela janela, ver os apartamentos mais baixos que ficavam mais ou menos ao nível do trem. Isso acontece muito. Você já deve ter visto pela televisão e tudo aqui, a gente não tem muito essa realidade. Mas quando o trem passa, então no Rio de Janeiro, isso tem, em São Paulo existe, então você olha, você vê os apartamentos, né? O trem ele passa ao lado. E então ele começou a perceber num determinado quarto, num determinado apartamento, uma senhora doente, deitada na cama. Todo dia que ele passava, ele via aquela senhora convalescente. E ele então foi se afeiçoando àquela cena, àquela imagem. Certo dia, quando ele estava andando a pé por aquelas redondezas, ele, por um impulso, ele acabou chegando no prédio, perguntou ao porteiro qual era aquela senhora e ele fez um bilhete. Olha, desejo que a senhora se restabeleça, que Deus abençoe. Eu sou uma pessoa que passa diariamente de trem e a ver pela janela e desejo muito que a senhora se recupere. E entregou aquele bilhete ao porteiro e seguiu viagem. Logo uma semana depois, quando ele passava novamente, ele foi surpreendido pela cena. A cama estava arrumadinha, limpinha, a senhora não estava na cama, mas na janela, perto da janela, em cima de uma mesinha, tinha um cartaz, um bilhete iluminado com a luminária da cama, bem grande, que dizia assim: muito obrigado a você que passa no trem. E a história deixa assim, ela deixa essa dúvida, o que aconteceu com a senhora, se ela finalizou a sua história ou se ela se recuperou. Eu não sei. Mas o que sabemos é que aquele bilhete, sem muita pretensão, aquele bilhete foi muito importante para ela. Ele a animou para se levantar ou, quem sabe, a confortou para se entregar nas mãos de Deus. Mas o gesto, ele foi fundamental. Tanto é que mereceu um destaque. Na nossa vida, às vezes somos movidos a fazer pequenos gestos que interferem de forma muito significativa na vida das pessoas. Temos que nos permitir essas moções. Às vezes um sorriso salva um dia. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.